bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade na nossa disciplina de hoje. Vamos falar sobre o nosso conteúdo, né? Da nossa disciplina Introdução e Fundamentos de Enfermagem. Vamos falar, né? Continuar falando sobre um dos procedimentos, né? Uma das atribuições mais importantes da nossa profissão de enfermagem, que é a punção venosa periférica, tá? Então, vocês estão aprendendo tudo sobre a punção venosa periférica, né? Falamos também da punção venosa central, né? Para o entendimento de vocês ao auxílio, né? Mas a punção periférica é nossa e tem intercorrência nessa punção, tem procedimentos, tem intercorrência, tem cuidados, tá? Tem complicações. Então, teremos que aprender tudo, né? Então, vamos falar hoje sobre a obstrução do fluxo, o dobramento deste dispositivo, tá? Que está introduzido no nosso paciente, ou coágulos, né? Que também pode ter coágulos, a demora da troca da punção, o paciente vai ao banheiro e volta sangue e realiza um coágulo, a dobra desse gel proveniente à dobra do membro, né? Então tem várias complicações, então nós vamos falar sobre essas obstruções em relação ao coágulo, tá? Sintomas: fim da solução em uso e retorno sanguíneo para o interior do equipe. O que é que, né, posso passar para vocês? Por exemplo, o paciente está infundindo um soro de 500 ml. Colocou, né, para infundir naquela gotejamento e nesse intervalo acabou. Ou então o paciente mesmo foi lá e abriu o soro. Se estiver infundindo e acabar o soro e não fechar o soro, a tendência é o sangue voltar no equipe, tá? Vocês já aprendem isso hoje, tá? Que a tendência, quando acaba o soro, se o técnico de enfermagem, o enfermeiro ou o profissional não for lá para fechar esse soro até a troca, a tendência é o sangue voltar até lá no frasco do soro. Então, e se volta pouco, vai gerar um coágulo lá naquele catéter, aquele catéter que nós colocamos na veia do paciente, tá? Então, com isso, pode gerar um coágulo. Então, confirmando a obstrução, visualmente, que nós vamos ver aqui que tem sangue, provável obstrução, porque o sangue coagula, tá? O sangue fora da veia coagula, tá? Tratamento: interromper a infusão e nunca tentar desobstruir forçando a infusão com uma seringa. Então, a gente nunca empurra, por quê? Evitar trombo. Esse coágulo pode ir para o pulmão, pode ir para o coração e pode complicar o nosso paciente, tá? Como evitar? Nunca deixar que o frasco da solução se esvazie por completo. Então, o técnico de enfermagem, a equipe da enfermagem terá que supervisionar seu paciente, monitorar seu paciente no leito, tá? Então, você tem que observar. Esse soro foi para tantas horas. Então, vou observar. O soro do paciente do leito 10 tá acabando. Vou lá supervisionar. Ir lá e trocar antes de acabar tudo, porque pode voltar e ter essa complicação, tá? Nunca deixar a solução esvaziar por completo, irrigar o cateter após a administração de medicações EV e manter o fluxo adequado de infusão. Então, assim, colocar a quantidade que foi prescrita, tá? Exemplo do que nunca deveríamos ver: primeiro, o acesso venoso no membro inferior. A segunda utilização deste tipo de cateter deve ser utilizada apenas na injeção temporária de medicamento por via intravenosa com seringa. Então, gente, aqui no membro inferior, eu falei para vocês, é que a gente começa no dorso da mão, no braço, né? Depois, jugular, né? Tenda jugular e vai lá pro pé se de tudo não conseguir, tá? Então, é um acesso, né, que não é muito indicado, principalmente paciente diabético, tá? Não esqueçam disso também. Evitar acesso em membro inferior em paciente diabético, que pode iniciar, né, um hematoma, uma ferida, e o pé diabético tem complicação, tá? Entendeu? Então, evitar o acesso venoso, né, no membro inferior, principalmente no pé diabético, tá? Pode ter trombose venosa profunda, pode ter uma flebite superficial, né, que é um acometimento em relação a esse acesso nos membros inferiores, tá? Sistêmica: sobrecarga hídrica, alto fluxo de infusão ou cardiopatia prévia. Eu já vi paciente desse jeito, gente. Então tem que ter muito cuidado, tá?
embolia gasosa, infusão aérea, sepsemia, complicação de contaminação. Então, assim, é sério a punção venosa, tá? Teremos que ter todo o cuidado, né? Já aconteceu, já acontece com pessoas, né? Com criança, com adulto, uma complicação em relação à punção venosa, tá? Sobrecarga hídrica, tá? Se o médico prescreveu uma quantidade de soro e infundir a mais, né? Sem a indicação, como o paciente irá ficar, tá? Então, sobrecarga hídrica, alto fluxo de infusão ou cardiopatia prévia. Sintomas: aumento da PA e PVC, dispneia intensa, cianose, tosse, edema palpebral, tá? Que é esse edema aqui nas pálpebras. Causas: infusão rápida da solução, tá? Então, a gente nunca coloca por nossa conta. Seguimos sempre a prescrição médica. Tantas gotas por minuto. Teremos que seguir aquela prescrição. Nunca façam nada sem a prescrição, tá? Causas: infusão rápida, né? Ou doença renal, hepática ou cardíaca. Tratamento: comunicar ao médico responsável, reduzir o fluxo de infusão. Às vezes até foi o médico que colocou e você notou que essa paciente está com edemas, né? Iniciando um edema. Você irá comunicar ao médico plantonista sempre. Você é o mais próximo do paciente, tá? A equipe da enfermagem são os profissionais mais próximos do paciente, tá? Reduzir o fluxo de infusão, monitorização frequente dos sinais vitais, avaliação dos ruídos pulmonares, posicionar o paciente com o tronco elevado. Como evitar? Controle rigoroso do fluxo de infusão. Então, é controlar o fluxo, né? Temos essa posição aqui também, colocar um coxinho ou um travesseiro, né, no membro inferior, para esse paciente ter um conforto e esse líquido, né, ter uma permeabilidade e esse paciente conseguir desprezar na diurese, né, e abaixar sempre a quantidade de líquido ofertado, tá? E passar para o médico para investigação. Embolia gasosa, infusão aérea, sintomas: dispneia, cianose, hipotensão, pulso rápido e fraco, perda da consciência, dor no tórax, ombro e região inferior do dorso. Tudo isso é complicação. Causa: infusão de ar em veias centrais. Tá? Então, ter muito cuidado todas as vezes que vocês iniciarem uma punção, né? Primeiramente, você irá hidratar, né? Você irá hidratar o equipo, tá? Vai ter que colocar uma água nesse equipo, né? Desprezar essa água para tirar o ar. Então, vocês terão que aprender a tirar o ar também, tá? Ou então a gente retira com a seringa, tá? Se você puncionou e ainda você viu um ar, você desconecta, fecha o soro e retira tudo com a seringa e coloca certinho para não ter ar, tá? Tratamento: clampear imediatamente o catéter, tá vendo? Fechou o soro, colocar o paciente em DLE na posição de Trendelenburg, né? Avaliar os sinais vitais e ruídos pulmonares, oxigenoterapia e comunicar a equipe. Como evitar? Nunca deixar ar na cavidade do dispositivo da infusão, tá? Nunca deixar ar. É visível, dá para vocês notarem esse ar no equipe, então nunca deixar. Observação: a velocidade de entrada do ar é tão importante quanto a quantidade de ar necessária para provocar a morte. Então, que seja um pouquinho de ar que está no equipo, que está no soro, pode provocar a morte, que pode dar uma embolia gasosa e de uma infusão aérea. Vai direto no pulmão esse ar e esse paciente pode complicar através de uma punção venosa mal direcionada, né? Mal supervisionada, monitorada, que você não conseguiu perceber que tinha um ar. Então, teremos que estar sempre atento aos nossos procedimentos, tá? Por isso que teremos que entender bem sobre o assunto, ok? Quero que vocês entendam bem. Logo após esse término deste conteúdo, iremos ver sinais vitais e nós iremos para as aulas práticas, tá? Eu sei que todos estão ansiosos para esse momento, mas está próximo, ok? Por agora é só, daqui uns minutinhos retornaremos no segundo momento.